Oi, gente, Pop Verso tá no ar e se liga nos assuntos de hoje. A gente vai falar sobre Y2K. O que é isso? É um movimento de nostalgia, digamos assim, com os anos 2000 e mais, parceria com o CNN no plural. Vamos falar sobre os direitos reprodutivos das pessoas trans, assunto muito importante. Então, vamos começar logo? Roda a vinheta. Vamos logo então começar explicando o que é esse tal de Y2K, essa nostalgia com os anos 2000. Por quê? Eu, por exemplo, tenho 33 anos e eu tenho uma sensação de nostalgia muito grande com os anos 90, quando eu era criança ali, começo da adolescência. Mas a geração Z está descobrindo esse movimento com os anos 2000. E aí a gente juntou Leonardo, geração Z, com a Bá, para explicar o que é isso, por que essa discussão está acontecendo agora e também apontar alguns sinais de alerta nisso tudo. Vamos ver. O Pop Verso. Bah. Olha esta câmera nova que eu comprei. Não, você deve estar de sacanagem, né? Nova. Eu usava essa câmera pra tirar foto, você tava de fralda ainda. Pô, mas é que eu fui convidado pra uma festinha mais da minha geração, anos 2000. Aí eu tive que comprar essa câmerazinha digital, né? Como assim, anos 2000, sua geração? Você tá mais pra anos 2010, né? Tá, até concordo. Eu tô mais pra geração 2010 mesmo. Mas é que o Y2K tá no hype, né? Y2K? Y2K, pô, anos 2000. Vocês devem estar ficando um pouco confusos, né? Calma, a gente vai explicar. Pra você que tá se perguntando o que é essa estética Y2K, é só você pensar um pouco em Euphoria, ou até na Olivia Rodrigo, que a gente já cansou de falar aqui no Pop Verso. Vai muito além de uma câmera digital ou analógica. Hoje em dia, isso aí tá na moda. Por exemplo, a Moschino lançou uma coleção em parceria com o Tony the Tiger, o tigre dos sucrilhos, ele mesmo. Mas, Melzinho, fica tranquilo que as câmeras analógicas e digitais também fazem parte desse hype. Lembra que a gente já falou de Be Real aqui no programa? Pois é, agora você falando, inclusive, isso fez muito sentido, porque é muito mais legal a gente usar umas fotos de uma câmera digital sem filtro e sem essa estética perfeita que o Instagram traz pra gente hoje em dia. Pois é, e esse hype dos anos 2000 que a geração Z adora tá colocando a estética do Instagram em crise. O hype do Y2K tá principalmente no TikTok. A hashtag Y2K, por exemplo, lá no TikTok, já tem mais de 8 bilhões de visualizações. Mas, Léo, de onde vem esse amor da geração Z por essas coisas nostálgicas? O que rolou foi que, com a pandemia e com o lockdown, que foi bem extenso, muita gente da minha geração buscou essa conexão com algo que trouxesse um quentinho no coração, um certo conforto. E essas necessidades emocionais podem ser satisfeitas justamente olhando pro passado, né? Mas olha, nem tudo são flores. Se você lembra da estética dos anos 2000, você com certeza lembra dela, a calça de cintura baixa. E se vocês trouxerem isso de volta, a gente vai ter que brigar. Tá bom. Quem usava essas calças nas capas de revistas eram pessoas, normalmente mulheres, muito magras. Então tem um alerta aí. Esse hype do Y2K com a geração Z tá trazendo de volta um culto à magreza que pode ser muito perigoso. Mas vem cá, ô Léo, se eu arrumar umas coisas aí da minha época, você me arruma um convite pra essa festa aí? Com certeza eu te dou uns convites. Até porque, né, recordar é viver. Ou será que é sofrer duas vezes? Obrigada, Léo. Obrigada, Bá. Eu acho muito interessante isso que a gente faz aqui no Pop Verso. Posso estar falando sobre o meu programa, mas é porque é interessante mesmo como a gente aqui da equipe consegue trazer esses assuntos da internet, o que está acontecendo, a conversa ali, e traduzir e também levantar questões importantes, como, por exemplo, esse culto à magreza excessiva. Porque é isso. Quando tá rolando na internet a conversa, a gente tá ali, que legal, sim, sinto saudade dos anos 2000, mas tem reflexões importantes que precisam ser feitas e discussões que precisam acontecer, como essa que a gente vai ter agora com a Alicia Cobelo, que é psicanalista, tá aqui com a gente. Alicia, obrigada pela participação para falar sobre esse assunto tão importante. E quando a gente fala sobre isso, Alicia, a gente acabou de levantar aqui um movimento que está acontecendo na internet com a geração Z, ou seja, uma galera mais jovem que está de olho nesse período, digamos assim, ali no começo dos anos 2000. Qual é o risco disso acontecer, dessa conversa acontecer entre os adolescentes, essa galera mais jovem, de repente, no começo da vida adulta, que é uma galera que está começando uma vida ali, está querendo pertencer e pode, de repente, encontrar esse pertencimento nessa caixinha, digamos assim? Realmente, acho que o que você está me dizendo é algo fundamental, né, para a gente até começar a conversa. Porque, na verdade, quando a gente é criança, a gente se identifica, né, com os pais, com os familiares e tal. Chega na adolescência, a identificação é com outros adultos, com professores, com a turma, né, os famosos amigos da turma.
E o que significa isso? Que aí entra esse mundo, né, que hoje em dia está representado pelas mídias sociais, que cultua esse corpo magro, né, esse corpo que não é o corpo real, um corpo virtual até. Eu queria só acrescentar uma informação no que a Alicia estava falando. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: quase 5% dos brasileiros sofrem de distúrbios alimentares, só que se a gente fizer um recorte só da adolescência, esse número chega a 10%. E aí, também para acrescentar mais coisa aqui na conversa, a gente vai mostrar agora alguns exemplos de filmes ali dos anos 2000 que também reforçam essa estética, esse corpo muito magro. Olha só. Dieta líquida de Salt Beach tem que beber suco de arando por 72 horas. Isso aqui não é nem suco de arando, é um coquetel de suco de arando, açúcar puro. Eu quero perder 1,5 kg. Você endoidou. That's your job as their duff. Sorry, as their what? Duff. D-U-F-F. Designated ugly fat friend. You look so thin. Do I? Yeah. Oh, it's for Paris. Well, I'm on this new diet. It's very effective. Well, I don't eat anything. And when I feel like I'm about to faint, I eat a cube of cheese. É isso, né? Aquela coisa da dieta, aquela coisa da perda de peso, aquela coisa do elogio ao corpo magro. Tudo isso estava ali presente no começo dos anos 2000 nesses filmes e a gente não questionava, porque talvez a gente nem começou a ter essa discussão lá atrás. E agora que bom que a gente tem. Mas é importantíssimo a gente acender esse alerta, né, Alicia? E aí eu queria encerrar te fazendo uma pergunta aqui. Já que a gente está falando sobre essa geração mais jovem, uma geração conectada, uma geração que está de olho nessas tendências, que sempre entra, né, nessas conversas que estão rolando na internet, qual é o sinal de alerta para os pais, de repente, que estão assistindo? Ah, eu preciso me preocupar com o meu filho em que momento? Porque hoje a gente sabe que essa preocupação com o peso, essa preocupação com a estética, ela pode começar nem só na adolescência, muito antes, né? Enquanto criança. Sim. Então, qual é o Sim. sinal de alerta? O que os pais têm que observar? Começava na adolescência, por isso que esse 10% faz sentido, porque, por exemplo, a anorexia nervosa começa realmente na adolescência, a bulimia nervosa um pouquinho mais tarde, mas são doenças que começam na adolescência. Hoje em dia, a gente tem visto aqui no ambulatório, e nós temos até internadas, crianças de 9, 10, 11 anos, que não chegaram ainda à adolescência e que já estão doentes com anorexia. Sendo uma ressalva importante em dizer que a anorexia nervosa é a única doença psiquiátrica que mata, leva a óbito. Se ela começa a perder peso muito rápido e de forma muito repentina, perder 5 quilos em um mês, né, não é uma coisa que a gente consiga entender. Ninguém perde 5 quilos num mês se não tem uma doença permeando isso. Outra característica muito frequente na adolescência é, em pleno calor, eles usam moletom, sabe, roupa que disfarça a magreza, e que, por outro lado, eles, por estarem muito magros, também sentem muito frio, mesmo no calor. Então, é estranho que uma menina, em vez de estar de short, esteja com uma calça e uma blusa de capuz de moletom, né? Essas mudanças de comportamento, né? Porque os pais sabem como os filhos são, então ficar de olho nessas mudanças bruscas, de repente, de comportamento, Sim. pode ser uma dica. Alicia, obrigada mesmo pela participação aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante. E é isso, a gente está num momento de, enfim, não no momento, a gente está há muito tempo já nesse momento em que todo mundo está tão conectado, né? E aí eu até proponho um exercício para você que está assistindo ao Popverso, que foi o que eu fiz, que é tentar desintoxicar, entre aspas, o feed, né, que você tem ali no seu celular. Então, a gente sabe hoje que é muito comum a gente se comparar com o que tem, né? Não só nos anos 2000. Nos anos 2000 a gente se comparava com as figuras públicas que a gente tinha acesso. Hoje a gente se compara com as pessoas que a gente segue, né? É diferente, mas é parecido. Então, tentar consumir mais conteúdo de gente real, né? Conteúdo de verdade, porque aí a gente tira um pouco dessa frustração que insiste em ficar na nossa cabeça como se o nosso corpo não fosse suficiente, porque a ideia não é essa. Então, é um exercício. De repente pode ajudar e a gente continua de olho nisso aqui no Popverso também. Vem cá, já imaginou você tá ali num compromisso e tal, e aí você chama um táxi. Quando chega esse táxi, você abre a porta, não tem motorista.
Será que a gente está falando do futuro ou a gente está falando de agora? A Baidu, que é uma empresa chinesa, uma gigante de tecnologia, anunciou que vai começar justamente a operar esse serviço de táxi completamente autônomo. Inicialmente, isso vai rolar nas cidades de Wuhan e Chongqing, mas tem uma restrição de horário e de espaço. Cada cidade vai ter só 5 táxis autônomos. E é bom lembrar que, enfim, a gente está falando de um serviço que começa a ser oferecido na China pela primeira vez. Será que a gente está preparado para esse futuro? Bom, mudando de assunto agora, tá rolando uma conversa privada entre Google e Apple. Por quê? O Google foi lá e falou, Apple, vem aqui, vamos conversar? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui sobre a relação entre os usuários de iPhone e de Android. Eles fizeram uma publicação dando esse chega para lá, né, na Apple, no site do Google, e eles pedem para a Apple melhorar a experiência entre esses usuários. Por quê? O sistema da Apple não conversa com o do Android e isso prejudica as pessoas. Então, só alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Quando você manda mensagem para um usuário que não é iPhone, a cor é diferente, então você sabe que o telefone da pessoa é outro. Tem mais, quando você troca um vídeo entre um usuário de Android para Apple, o vídeo vem em baixa qualidade ou embaçado, não tem recibo de leitura, ou seja, a experiência é mesmo diferente. A Google diz o seguinte, esses problemas acontecem porque a Apple se recusa a adotar padrões modernos de mensagens de texto, como as outras empresas, e isso mantém essa diferenciação. E a publicação no site pede que os visitantes compartilhem a campanha nas redes sociais, ou seja, a Google quer o quê? Que reine o caos, que a mensagem chegue na Apple para melhorar a experiência de todo mundo. Vamos ver se isso daí vai dar resultado. Eu já começo a nossa próxima discussão com uma pergunta para você que está aí assistindo ao Pop Verso. Você quer ter filho, se você não tem ainda? Parece uma pergunta, né, que a gente faz ali na roda de amigos, uma pergunta assim, natural, que sai no meio da conversa. Mas por que esse assunto não é discutido entre as pessoas trans? E é para isso que o Rafa está aqui, o Rafa Câmara, que é do CNN no Plural, a gente tem a nossa parceria aqui. Tava com saudade, Rafa. Também, tava precisando ser chamado novamente. Pois é, né? A gente se abdica toda hora aqui, eu já ia reclamar. Então, eu falei, faz tempo que não tem o Rafa aqui, mas o Rafa tá aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, Rafa. É isso, né? A gente sempre fala sobre ter filho ou não, mas a gente precisa incluir todo mundo nessa conversa. E por que esse assunto não é discutido entre as pessoas trans? Olha, eu acho que, infelizmente, Mari, ainda é o preconceito como base de tudo, né? Quando a gente fala de direitos de reprodução, a gente está falando de direitos reprodutivos para qualquer cidadão brasileiro, né? E isso, sim, claro, inclui as pessoas trans. Quando a gente pensa em família, né, para algumas pessoas ainda naquele molde tradicional de família brasileira, né, como homem e mulher cis formando essa família, a gente precisa incluir, sim, pessoas trans quando a gente fala de deveres e obrigações que o Estado tem com relação a essas pessoas. Então, sim, o sistema público de saúde precisa olhar muito para as pessoas trans. Eu conversei com muitas delas antes de vir para cá ter esse bate-papo com você, sim, e esse é exatamente o ponto que pega. O sistema público de saúde ou o sistema de saúde de maneira geral parece que não olha diretamente para essas pessoas, então isso dificulta muito para que elas procurem, sim, tratamento, até tratamento para fazer a transição de gênero ou até quando elas decidem, sim, ter filhos. E aí é um processo difícil do começo, né, Rafa? Porque a gente sabe que pode existir uma resistência já na família, e aí, enfim, ok, você foi lá e você conversou com a sua família, não sentiu nenhum acolhimento. Aí você vai para o sistema de saúde e não sente nenhum acolhimento. Aí você fala, em que momento eu vou ser acolhido, né? Parece que essa resposta ela não chega. E parece que aí, assim, você tem certeza que você não faz parte do todo, que você não faz parte da sociedade. Tem uma grande amiga, Maria Marcela Monteiro, ela é uma mulher trans, ela é ativista, eu conversei muito com ela, e ela disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Por exemplo, os homens trans, né, quando eles procuram hospitais, procuram o sistema público de saúde, porque eles querem gerar um filho, porque eles têm sim esse direito, muitas vezes eles não são reconhecidos como portadores de úteros. E sim, são portadores de útero. Um dia foram mulheres, fizeram essa transição e hoje são homens trans. Então, sim, possuem útero e sim, possuem o direito de gerar essas crianças. Eu conversei também muito com médicos, especialistas, né, em terapia de transição de gênero, e eles me disseram que o Sistema Público de Saúde já possui um projeto que se chama Projeto Terapêutico Singular. O que é isso? Na verdade, é quando uma pessoa trans procura os hospitais, ela tem acesso a uma equipe multidisciplinar onde ela pode começar a sua terapia de transição.
Quem são essas pessoas? Psiquiatras, psicólogos, cirurgiões plásticos, urologistas. Quer dizer, é um passo importante, é um passo ainda recente, mas que dá mais visibilidade a essas pessoas trans. E a essa discussão, né? A gente, enfim, reúne várias informações aqui para trazer essas conversas para vocês. E é importante destacar o seguinte: qualquer cidadão nascido no Brasil que deseja ter filhos tem essa escolha assegurada pela Constituição Federal. Então a gente está falando de escolhas estarem disponíveis para todo mundo, mas esse assunto não é tão discutido quanto deveria ser na comunidade trans. E por isso que a gente está aqui com o Rafa hoje, por isso que existe o CNN no plural também, né, Rafa? Exatamente para isso. E um último recado, Mari, que eu acho bastante importante, com relação à fertilidade, tá? Os médicos disseram que sim, há muitos estudos que comprovam sim que a fertilidade cai quando as pessoas começam esse tratamento hormonal. E por isso é tão importante, quem quer dar esse passo, vai receber um folheto, um questionário, onde ele preenche e ali ele coloca que está ciente, entre vários itens, de que sim, a fertilidade vai cair. Isso é bastante importante, é uma responsabilidade que os médicos têm com relação aos seus pacientes. Importantíssimo. Rafa, obrigada. Eu que agradeço muito. Eu vou falar volte sempre, mas tem que voltar, tá? Eu volto, não dá pra só ficar chamar. muito tempo sem aparecer aqui. Pode deixar, só a Letícia deixar. Olha, que reine o caos. É isso aí. Ou os dois juntos, vem todo mundo. CNN no plural sempre faz parte do Popverso. Já rodou a vinheta de listomania, a Babi já tá aqui, porque a gente adora lista. Gente, eu amo lista. Pode ser uma lista de qualquer coisa, um assunto que eu não faço ideia do que é, mas eu vou ver porque tem uma lista. Então a gente preparou esse quadro aqui e a gente sempre pega carona no que está acontecendo. No caso, domingo é Dia dos Pais, então a Babi preparou uma lista de filmes. Filmes e séries ou só filmes? Filmes e séries. Filmes e séries sobre paternidade, né, Babi? Isso, porque relações familiares, assim, elas sempre rendem um bom roteiro de filme, né? Aí a gente separou 3 filmes e uma série mais alto astral, assim, para quem quiser acompanhar em família, digamos, esse fim de semana. Gente, vamos relaxar, né? A gente, enfim, viu o Karnal falando essa semana aqui no Popverso sobre conversar sobre política com a família. Que tal trocar essa conversa para não ter treta por filmes em família? Às vezes são filmes comédias que despertam uma reflexão de alguma forma, né? Então vamos lá. O primeiro, gente, é Um Herói de Brinquedo, estrelado por ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. No auge. No auge, lá nos anos 90. Ele é um homem de negócios mas assim, um homem de negócios um pouco ausente com o filho dele. E um dia ele esquece a aula de karatê do filho dele. A criança, lógico, fica super chateada e pra tentar contornar a situação, ele fala, pede um brinquedo que eu te dou o brinquedo que você quiser. E a criança vai pedir o quê? O brinquedo que é a sensação do momento que tá todo mundo procurando, que é o Turbo Man. Mas aí é aquela coisa, problematizando aqui, a gente tá falando de um filme de 96, mas é muito curioso como naquela época a gente dava risada do pai ausente, né? E não tinha pressão na mãe, assim, né? Se fosse o contrário... Outro peso, outra medida. Com certeza. Não, e é isso, ele tá tentando substituir a presença dele por um presente, né? Então, e a história, assim, a graça da história é o fato de ele ter esquecido e entrar praticamente numa jornada épica atrás do brinquedo. Até esse filme me lembra um pouco meu pai, se vocês me permitem falar. Claro! Porque quando eu era criança, a minha irmã pediu a Barbie Rapunzel. Difícil. E assim, não era uma Barbie que tinha sido lançada, que tinha estoque. E assim, acho que ela pediu, enfim, deve ter lido a historinha, achou que tinha uma Barbie Rapunzel. E meu pai saiu assim, atrás de todas as lojas de São Paulo. Achou? Achou, deu tudo certo, a história teve um final feliz. Mas toda vez que a gente, em família, relembra essa história, eu lembro desse filme, assim. E é muito legal fazer esse exercício de lembrar, né, Babi? Justamente isso. Mas é isso que você falou, um filme de comédia que gera uma reflexão e uma conversa como essa que a gente começou a ter aqui sobre o papel do pai nesses filmes. O próximo filme que a gente vai citar, ele é O Paizão, com Adam Sandler, também é um filme lá da década de 90. E aí a gente tem um outro tipo de paternidade. É um homem imaturo, ele tem uma namorada, a namorada não quer mais nada com ele porque fala que ele não se compromete com nada, e ele acha que é uma boa ideia adotar uma criança para mostrar que ele é um homem responsável. De novo, lá nos anos 90 parece engraçado, mas não é assim, né? A gente até no Popverso já falou como é um processo de adoção, que é uma coisa muito mais complexa e envolve muita responsabilidade.
Eu lembro desse filme. Nossa, quando eu vi aqui a lista, eu falei, eu não lembrava dos filmes pelos nomes, mas agora eu lembro, porque tem o Cole Sprouse ou o Dylan Sprouse, que são os gêmeos, né? Que fazem, são os dois. que fazem o filhinho dele. Lembrei muito, realmente. Qual mais, Babi? Qual dica? Bom, a gente também tem o Treinando Papai, que tem o Dwayne Johnson, que é um caso um pouco parecido com esse filme do Adam Sandler, que é um jogador de futebol famoso, solteirão, e aí a filha dele chega em casa e ele não sabia que ele tinha uma filha, né? Então ele é pego de surpresa e a partir disso ele tem que aprender a cuidar de uma criança de 7 anos de idade. Também a gente pode problematizar várias Totalmente, coisas. né? Dá pra gente falar muito sobre o papel do pai nesse filme, mas é isso, reflexões pra ter com a família. Última dica, uma dica mais recente. Mais recente, série brasileira, Manhãs de Setembro, que é um outro formato de paternidade também. A gente tem a Lineker no papel principal, ela interpreta a Cassandra, que é uma mulher trans. E um dia também ela é surpreendida com a notícia de que teve um filho num relacionamento anterior. E aí, quando ela estava assim, num momento de vida estável, de repente essa criança chega na vida dela e balança um pouco as coisas. E tem uma cena muito bonita que o filho da Cassandra olha para ela e fala assim: pai, você tá muito bonita, a gente vai mostrar para vocês. Você é muito bonita, pai. É muito interessante, Gente, né? que maravilhoso isso, assim, pra mim essa é a principal dica. Sim, essa série é muito sensível, ela é muito bonita. E é isso, né, gente? Paternidade, ela vai muito além dessa visão que a gente tinha nos anos 90. É legal ver como o entretenimento evoluiu também pra Com retratar. certeza. E aí, depois da conversa que a gente teve aqui com o Rafa, né, falando sobre os direitos reprodutivos das pessoas trans e o entretenimento, o cinema acompanhando a conversa. Então é isso que a gente quer cada vez mais. Babi, obrigada. Obrigada mesmo. Adorei a Babi aqui com essas dicas. E é isso, gente. O Pop Verso está de volta amanhã com os melhores momentos da semana. Mas a gente já aproveita que hoje é quinta-feira e deseja Feliz Dia dos Pais para todo mundo.